que você vê que Tá tá ótimo. interessante hoje? 3 empresas aí que você considera que sejam uma oportunidade. Eu acho que oportunidade a gente não tem nenhuma no momento. Eu não vejo nada assim, sabe, saltando aos olhos no mercado. Pelo contrário, eu acho que o mercado tá bem chato. Não tá, sabe, não tá tendo uma queda forte pra gente aproveitar a oportunidade. O mercado parece que tá andando de lado já tem um tempo, Sim. né? Então é aquele compasso de espera. Ou vai pra cima ou vai pra baixo. Né? Então é esperar, ver o que vai aparecer. Mas o que eu costumo falar é que não existe melhor hora para começar. Todos os dias é a hora certa para você começar. Não adianta esperar. Até porque quem está começando não tem uma memória de mercado para ter uma referência de preço se está barato ou está caro. Né? E a gente usa muitas vezes o preço teto. O que é o preço teto? É o mínimo de retorno em dividendos que eu quero de uma empresa. Então, com base nesse mínimo de retorno, eu calculo um preço máximo que eu vou pagar. O mínimo que a gente exige de retorno em dividendos é de 6%. Né? Então, esse é o mínimo. Então, com 6%, eu vou saber qual que é o preço máximo que eu vou pagar. Como é que eu faço esse cálculo? Eu pego o dividendo médio por ação dos últimos anos, divido por 6%, vou chegar no preço teto dessa empresa. O preço teto, ele nada mais é do que uma margem de segurança. E essa margem de segurança ela pode ser maior para mim e pode ser menor para você. Sim. Cada um pode definir quanto quer receber de acordo com o preço. Exatamente. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, tem um preço teto ali de tanto e vocês não estão comprando. É porque talvez a gente tenha uma referência de preço teto diferente. Né? O 6% ele é o mínimo. Se eu sou mais exigente ou tenho uma memória de mercado, eu posso aumentar. Então, se eu for para 8%, né? Então eu vou ser mais exigente e o meu preço teto também ele vai diminuir. Né? Então depende muito do que você quer. E talvez para quem está começando, e para isso que a gente usa o 6%, ele é uma excelente referência. E quando você pega o 6% de referência, você tem muitas empresas que dão oportunidade para o cara começar a montar uma carteira. Você tem o próprio Banco do Brasil, você tem BB Seguridade, você tem Taesa, você tem Transmissão Paulista. Então tem muita empresa assim, do best para quem está começando. E aí você vai sentindo. Né? Você vai começando, vai sentindo. Longe daquilo do cara querer colocar tudo de uma vez. Pelo amor de Deus, esse tipo de pergunta que a gente recebe muito. Eu vou vender um apartamento e vou colocar tudo na bolsa. Você tá ficando maluco, esquece isso. Esquece. A longo prazo isso pode dar certo, mas muitas vezes ele não vai conseguir aguentar, às vezes, um momento de queda. Exatamente. E aí faz com que dê ruim, né? Exatamente, não vai aguentar. Porque se o cara tem uma pergunta de colocar, se ele tá te perguntando se ele deve colocar o apartamento que ele vendeu na bolsa de uma vez, ele não tem experiência de mercado. Sim. Se ele tivesse experiência, ele não estava te perguntando isso. Então, se a pessoa está começando agora, o ideal é o quê? Divide o aporte em vários. Se você tem uma grana maior, divide em vários meses. Se você tem, por exemplo, eu tenho um valor alto, eu tenho R$1 milhão, por exemplo. Você já tem R$1 milhão, para que você quer correr? Tipo, não é uma corrida onde você vai chegar ali, né? Então, divide isso, sei lá, em 20 vezes, 10 vezes e vai sentindo. E à medida que o mercado for caindo, vai tendo essas oportunidades, você pode dobrar o aporte, você dobra a parcela, né, se você acha que tá legal. Então eu acho que essa é uma estratégia bacana para quem está começando. Vão ter empresas, vai comprando todos os meses, e eu acho que a consistência de aporte ela é muito, muito importante para quem está começando. Por quê? Porque ela traz um compromisso da pessoa, né, ela traz a disciplina que muitas vezes falta para o brasileiro, né, porque o cara... Ele faz tudo e depois no final ele deixa o dinheirinho dele para investir. Né? E acaba não sobrando nada, não é isso? Tem que ser o contrário. A primeira coisa que você faz é tirar o dinheiro para você aportar. E depois você vai pagar as contas, né? Porque senão nunca vai sobrar nada. Então, assim, é a questão da disciplina, a pessoa aprender a investir, mudar o mindset. Eu sei que é difícil pra caramba o que a gente tá falando. Parece, à medida que as coisas vão andando, né, vai ficando complicado, mas precisa ter a disciplina. Sim, porque no final das contas, pra começar qualquer hábito novo, no começo você vai desprender muita energia pra estar fazendo aquilo. Mas a partir do momento que já virou um hábito, vai ser muito mais tranquilo e simples de se fazer. Exatamente, cara. Fica muito, muito mais simples. E eu entendo que muitas vezes quando a gente vai em podcast, a gente começa a conversar com as pessoas, eles podem pensar que a gente é maluco, né? Porque a nossa estratégia é uma estratégia contra-intuitiva. Né? Então, assim, tá caindo, vocês estão felizes? Tá subindo, vocês estão tristes? Tá todo mundo feliz quando tá subindo? Tá todo mundo triste quando tá caindo e vocês estão ao contrário? É contra-intuitivo. É por isso que no mercado financeiro a gente tem
pouquíssimas pessoas de sucesso. Porque se o intuitivo fosse algo que deixasse todos bem financeiramente, estava todo mundo rico. E a história não é essa. A história é que nós temos, a grande maioria das pessoas no mercado, né, são perdedoras. Tem várias estatísticas sobre isso. Então, a gente trabalha de forma contra-intuitiva, de longo prazo, para justamente ter a vitória. Né? Você sabia que, por exemplo, se você pega o mercado, eu não lembro agora os números exatos, mas se você olha o mercado financeiro, um investimento em um mês, você tem 80%, eu não estou chutando os números aqui, sim, 80% de probabilidade de estar com negativo. Se você tem, sei lá, 6 meses, 50, um ano, sei lá, você já tem 30. Quando você olha 5 anos para frente, é 95% de chance de você estar positivo. Então, sim. Isso investindo em boas empresas, não claro, qualquer uma. não, assim. não é cassino, né? Sim. O que são boas empresas, né? A gente está falando dos setores best. Mas mesmo nos setores best, você pode ter uma empresa ruim, tipo a Oi, né? O cara pode cair numa Oi da vida.